Olá, gente. Na aula de hoje estaremos apresentando um assunto, né, na história da matemática do Egito Antigo, em torno aí de 3.000 anos antes de Cristo, envolvendo as operações aritméticas nessa civilização. Nós vamos inicialmente mostrar para vocês como os egípcios desenvolviam a adição. Nós já sabemos que o sistema egípcio de numeração era um sistema de base decimal. Era um sistema decimal. Sabemos também que esse símbolo aqui era a representação de um graveto, era o 1, o 10 era um símbolo desse tipo, que representava aí a sela de um cavalo ou calcanhar, né? O 100 tinha essa representação, né? Ou essa questão aqui não importa, né? Que era exatamente o 100, que era uma corda enrolada, né? Então o 1, o 10, o 100, né? O 10 é 10 elevado a 1, aqui 10 elevado a 0, 10 ao quadrado, que é o 100. O 1000 era a flor de lótus, um desenho desse tipo, né, que era o 10 ao cubo. O 1000. O 10.000 era um dedo, né, 10.000. 10 à quarta. O 100.000 era um peixe, né? Ou um girino, às vezes há também essa representação, né, de uma larva do peixe, do girino, que é o 10 à quinta, e o milhão, que seria o 10 a 6, seria um ser, né, assim, de braços abertos. Normalmente esse símbolo ele aparece ajoelhado, representando aí um espanto, né? Tal era a quantidade para a época, né? Muito grande, um milhão. Então, com esses símbolos, eles representavam os numerais, representavam os números. Quer dizer, quando eu falo numerais, é exatamente aquilo que representa a quantidade. Muito bem. Então, vamos, na nossa língua hoje, mostrar como é que eles adicionavam, vamos botar assim, 45 mais 13. Né? Então, quando ele escrevia o 45 na representação egípcia, que era exatamente 4, quer dizer, o 45 são 4 símbolos de 10. Quer dizer, então, vamos colocar assim, ó, né? Sabemos que isso aqui é a ordem da unidade, a ordem da dezena, então eu tenho 4 dezenas mais 5 unidades, quer dizer, 5 vezes 1, né? Seria o 45. O 13, né? Nós sabemos que é uma dezena, quer dizer, 1 vezes 10, mais 3 vezes 1. E, olhando para essa decomposição aqui, eu tenho 4 dezenas. Como o símbolo 10, né, é essa representação, então nós temos 1, 2, 3, 4. Essa questão aqui, nós já falamos isso em aulas anteriores, eles tinham representação de 3 e 3 por conta do senso numérico, que é uma propriedade, né, visual, de você olhar 3 objetos e num flash, sem contar você ter você ser capaz de dizer tem 3. Né? É evidente que quando você tem um agrupamento maior de 5, 6, você cria sistemas lógicos, procedimento lógico para fazer contagem, não dar o resultado numa visualização no flash, sem ter esse procedimento, né, para contar, ou de 1 a 1, ou de 2 em 2. Então era uma característica da representação quando você tinha números, representações de quantidades acima de 3. Né, então você tem, olhando para o 45, 4 símbolos de 10, né,
mais 5 de 1, quer dizer, 5 de 1, 1, 2, 3, 4, 5. Então você representou o 45. E o 13? O 13, né, olhando para o 13, você tem, como nós colocamos, um símbolo de 10, né, que é esse aqui, e 3 representações, né, por exemplo, dessa marcação, que seria uns risquinhos ou gravetos. Então, quando você faz 45 mais 13, você organiza isso, né, dessa forma: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, adicionado com esse carinha aqui, ó, e esse cara aqui. O sistema deles é um sistema não posicional, porque na realidade você observa o seguinte: aqui eu tenho o mesmo símbolo, mesmo símbolo, mesmo símbolo, e eles continuam representando 10, cada símbolo desse, certo? É diferente do nosso sistema de numeração. Se você botar assim, ó, 1 em 1, veja que os símbolos são mesmos, mas aqui ele representa uma unidade. Quer dizer, quando você está contando, ele representa um objeto, vamos dizer assim. E esse 1 aqui já representa 10 objetos, que seria uma dezena. Então, você tem exatamente o 10 adicionado com 1, que dá 11. Então, veja que a posição aqui influi. Então, o sistema de numeração indo-arábico, o nosso sistema é posicional. O algarismo, ele ocupa uma ordem, uma posição aqui de ordem, que é unidade, dezena, centena. Então, por exemplo, se eu tivesse mais uma ordem aqui, isso aqui representaria 100 unidades. Quer dizer, veja que exatamente o 1, em cada posição, ele tem uma representação de quantidade. Aqui não há essa questão. Então, ele não era posicional. Veja que aqui, se eu contar, eu vou contar 10, 20, 30, 40. 1, 2, 3, 4, 5. Então, continua 10, continua 1. Então, na hora que ele adiciona, ele agrupa esse 10 com esses 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 com esse. 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, na realidade, ele está agrupando aqui, para nós hoje nessa visão, a ordem decimal. Quer dizer, ele pode estar começando até agrupando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, vamos colocar da forma, né, que nós, botar assim. Vamos fazer primeiro esse aqui. Então ele vai agrupar esses gravetos, que seria para nós hoje a unidade. Então ele faz assim, 1, 2, 3, certo? Juntando com esse 4, 5, 6. Então quando ele junta esse com esse, ele fica 3, 6, 8. Está aqui, ó, 3, 6, 8. E juntando o de 10, ele tem 1, 2, 3, né, e esses dois. Então veja que essa representação, né, quando ele faz isso, ele escreve exatamente hoje, na nossa leitura, você tem 1, 2, 3, 4, 5, que seria o 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48. Na realidade, o que ele está fazendo aqui é o que nós fazemos no sistema indo-arábico, quando você agrupa as unidades e essa adição ela vai de 0 a 9, vamos dizer assim, que aqui você tem 8, né? Quando você tem aqui uma adição 10, você entra no algoritmo usando a propriedade de reserva. Quando você ultrapassa, quando você tem 10 numa ordem ou mais que 10, você muda, né, você faz uma transferência para a ordem seguinte. Né? Os agrupamentos têm que ser de 10 e 10. Então, se você tem 10 unidades, essas 10 unidades passam a ser uma dezena no agrupamento seguinte, na ordem seguinte, melhor dizendo. Então, é evidente, quando você está somando aqui até 9, isso não há, essa configuração não vai acontecer. Mesma coisa, 4 com 1 dá 5. Né?
1, 2, 3, aqui na realidade é 5, não é isso? Como você juntou, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando você agrupa esse cara com esse, que você tem, né, 3, 1, 2, 5, e aqui 8, você está fazendo exatamente o que a gente faz no sistema de numeração, o que eles faziam. Ah, Alzir, mas se eu tivesse, por exemplo, o 27, né, mais, vamos colocar aqui o 34, quer dizer, agora, veja que eu estou numa situação diferente. Eu tenho o 27, que vamos colocar aqui no sistema egípcio, você tem, né, esses dois símbolos, veja que é o 10, e o 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e você está agrupando com 34, que é 1, 2, 3, tá? Seria o 30, e o 4, 1, 2, 3, 4. Então, quando agora você agrupa esse cara com esse, certo? E agrupa esse com esse, você passa a ter uma formação diferente. Então, vamos olhar aqui, ó, primeiro esse aqui, que são as unidades, que a gente chama hoje de unidades. Quando você agrupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Quando você faz, vou passar a escrever aqui. Quando eu coloco esse agrupamento junto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e agrupo esses carinhas aqui, ó, que é o 20 com 30, eu posso estar botando assim, 1, 2, 3, 4, 5, no sistema deles, assim como até no nosso sistema, ele, quando ele tinha 10 representações dessa, que eram 10 gravetos, ele trocava por um novo símbolo. Né? Ele só representava até 9 com esse símbolo. Ele só representa 9 símbolos desse, 9 símbolos desse, 9 símbolos desse. Quando ele tem 10 símbolos, ele troca 10 símbolos desse por esse. Ele troca 10 símbolos desse por esse. Daí ser de base 10. Então é lógico que aqui se ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Esses 10 símbolos aqui, ó, né, vamos colocar assim, ó, esses 10 símbolos, ele vai passar para cá com um novo símbolo, que na realidade é esse, o novo símbolo que eu digo é esse símbolo daqui. E aqui ficou, então ele passa a ter 1, 2, 3, né? Vamos contar só 1, 2, 3, e aqui 4, 5, 6. E aqui ele fica com esse símbolo, porque ele ao escrever 10 vezes, ele tem que trocar por esse aqui. Então, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, na nossa linguagem de hoje, é o 61. Então, ele fazia adição exatamente hoje, se você usar os algarismos, chamado algarismo, porque essas representações aqui, esses símbolos aqui, são chamados de algarismos, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são algarismos, em função, esse algarismo veio do nome Al-Khwarizmi, que foi um matemático árabe aí, que nos anos de 800 depois de Cristo, estuda o sistema de numeração hindu, né, que foi desenvolvido na Índia, e Al-Khwarizmi árabe, ele estuda isso, faz com que o mundo escreve sobre o sistema, dá as suas explicações, né, esse matemático, e o mundo passa a conhecer o sistema dele. Né. Evidente que Fibonacci, lá na frente, um pouquinho mais na frente, ele também tem a sua participação. Mas o algarismo, que vem do nome de Al-Khwarizmi, que foi esse matemático árabe, que teve uma influência muito grande na difusão do sistema, ele fica para esses símbolos aqui. Evidente que isso aqui não é algarismo, são símbolos numéricos, né, mas não é algarismo. Então, quando a gente escreve 27 com 34,
e a gente bota 7 com 4, você tem 11 símbolos. 2 com 3, você tem 5, quer dizer, no sentido melhor. Aqui unidades e aqui dezenas, mas você não pode ter 11 aqui na ordem da unidade, você pode ser só de 0 a 9. Você não pode ter 2 símbolos aqui. Então, você tira 10, né? Exatamente. Aí você vai tirar 10, então fica 1. Então, aqui na realidade fica 1. E esses 10, que seriam 10 unidades, vai ser representado por uma unidade aqui, que seria uma dezena. Então, quando você soma 2 e 1, 3 e 3, 6, quer dizer, aqui passa a ter 6. Então, essa questão, né, que ele faz aqui, ó, nós já vimos que isso aqui, né, que ele encontra aqui é o 61, exatamente hoje, né, no sistema de numeração bem do horário perfeito. Os hindus desenvolvem um sistema, né, onde há uma grande diferença, que é exatamente a questão do posicional. Por quê? Porque com 10 símbolos, incluindo o zero, né, tem que estar claro até que o zero ele surge depois, um pouquinho depois do símbolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas hoje você olhando para o zero e para os outros 9 algarismos, do 1 ao 9, você tem 10 símbolos, 10 algarismos, você escreve qualquer número. Por uma questão do posicional, isso facilitou. E aqui não, aqui as representações dos números, das quantidades, elas passaram a ser muito grandes, né, por conta de você não ter aqui a propriedade posicional. Então é lógico que isso aqui tem algumas características parecidas com o nosso sistema, mas ele tinha lá as suas falhas. Por exemplo, não havia o zero, uma característica diferente. Embora ele seja também um sistema, por exemplo, aditivo, multiplicativo, esse sistema egípcio, que também é aditivo, multiplicativo, mas a questão do posicional é muito importante aqui. Bom, aí nós temos agora uma outra questão, que é a questão da subtração, que os egípcios, né, faziam, né, como acontece na realidade no sistema indo-arábico. Então, eu vou colocar dessa forma: 45 menos 32. Então, se ele pega 45, que é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, e vai subtrair, vai tirar 32, 1, 2, 3, 1, 2, quer dizer, ele, ao fazer exatamente essa questão da retirada, né, tem que estar claro que esse símbolo aqui é atual, não havia lá no Egito a questão do mais, do menos, né, essa simbologia, né, mas a questão de agrupar, de tirar, de multiplicar, no sentido de você, a multiplicação, ela na realidade é uma adição de parcelas iguais, né? Você tem várias parcelas iguais sendo adicionadas, você pode transferir isso para uma operação que passa a se chamar multiplicação. Mas aqui você vai fazer exatamente igual. Quando você tem essa quantidade aqui de unidades, que a gente chamou de unidade, tira essa, né, você tem 1, 2, 3, 4, 5, você vai tirar 2, então vão sobrar quanto? 3. E se você tem 1, 2, 3, 4, vai tirar 3, corta 1, 2, 3, sobra 1. Então, esse resultado, né, ele fazia exatamente como a gente faz hoje. Se você pegar 45 menos 32, você 5 unidades, tira 2, ficam 3. 4 dezenas, tira 3, fica 1. Então, veja que a representação, ela é bem parecida, né? A representação desse algoritmo, da questão, né? Mas e a subtração, quando a gente coloca a subtração com reserva? Né? E vamos olhar agora para a questão, se eu tivesse, sei lá, o 32 e eu quero tirar 14, né?
no sentido, na nossa linguagem aqui, né? Então, se você tem, vamos passar para o sistema egípcio, se você tem o 32, que é 1, 2, 3, 1, 2, né, 32, e eu quero tirar o 14, que é 1, 2, 3, 4, como é que desses dois eu vou cortar 3? 1, 2, não. Então, aí você tem aquela nova passagem, né? Para você ter aqui um quantitativo que você possa cortar, você tem que passar esse aqui para cá. Então, se esse aqui tem 10 e eu quero colocar como essa nova marca, eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Simplesmente para fazer o processo, tá? Então agora eu posso tirar 1, 2, 3, 4. Então eu tiro 1, 2, 3, 4. E o que sobra, né, nessa jogada vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui veja, se eu tenho duas, porque uma eu já tirei, eu simplesmente fiz uma mudança daqui para cá. Então esse símbolo aqui vale 10 símbolos dessa haste aqui, desse graveto, dessa marcazinha assim, desse risquinho. Então o que acontece? Ficaram 2. Quando de 2, né, eu tiro 1, no sentido que aqui tinha 2, eu tirei 1, ficou 1. Então o meu resultado final, né, fica, aqui é 1, né, e aqui 3, 6, 8. Né. Que quando você faz, observe, 2 eu posso tirar 4, quer dizer, no nosso sistema. Então eu preciso aqui engordar isso para tirar 4. Então eu tiro uma dezena, que na realidade, quando eu tiro uma dezena aqui ficam 2, mas essa uma dezena, nessa ordem, vai valer 10 unidades. Então ele junta 10 com 2, 12, 12 tira 4, 8, e aqui ficou 2, 2 tira 1, que dá exatamente aquilo que eles lá também encontravam. Então veja que tem assim, uma forma, né, para se fazer a lição de subtração próxima do que nós fazemos no nosso sistema, certo? Agora, a partir daí, tá claro, não sei se ficou claro aqui para vocês, né, nesse vídeo, nessa aula, mas a gente aqui vai agora mostrar a multiplicação, certo? E a divisão, né, que é um procedimento diferente, né? Esse algoritmo deles difere-se da adição e da subtração, que vou dizer, nos parece bem próximo do que a gente faz. Né? Então vamos pegar aqui o número, vamos pegar assim o 38 que multiplica 11. Isso agora, a gente está olhando para isso aqui, que é uma representação nossa, mas a gente vai mostrar como os egípcios faziam isso. Então, eles, né, vamos fazer aqui uma linha vertical, e nessa coluna aqui da esquerda, ele vai representar aqui uma sequência de números, certo? Que é uma progressão aritmética de razão 2, ou melhor, uma progressão geométrica, não aritmética, geométrica. E ele começa aqui com 1. Esse 1 é como se ele estivesse pegando 1 de 11, quer dizer, 1 vezes 11. Então, sempre aqui começa pelo 1, e na segunda coluna vai começar por esse carinha que está aqui, ó. E aqui 1, não 38, 1. Aí ele dobra 1, quer dizer, 2 vezes 1 dá 2, certo? Quer dizer, na realidade, ele está perguntando, eu vou explicar depois por que isso. Então vamos primeiro mostrar isso aqui. Então 2 de 11. 2 de 11, se eu multiplicar 2 vezes 1, a gente sabe que é 22. Mas observe, se eu tenho aqui 1 de 11 e eu dobro, aqui também dobra. Quer dizer, se 1 de 11 vale 11, 2 de 11 vale 11 mais 11. É como se eu... Porque na realidade, 2 de 11 é 11 mais 11. Né? A adição, ela pode ser escrita em produto. Então, 2 de 11 seria 11 mais 11, que é o dobro de 11, que é 22.
Aí eu vou dobrar o 2. Se eu dobrar o 2, dá 4. Certo? Quer dizer, na realidade eu estou multiplicando esse cara aqui por 2. 2 vezes 2 dá 4. Se eu tenho 2 de 11 dá 22, quando eu dobro aqui, no sentido que eu multipliquei por 2, que eu multipliquei por 2, aqui eu também multiplico por 2. Com cuidado de dizer assim que multiplicar para eles e ainda para a gente é adicionar. 11 mais 11, 22 mais 22, que dá 44. Aqui, quando eu dobro 4, é como se eu fizesse 4 mais 4. A gente está botando vezes 2, mas é o 4 mais 4, que é o 8. Vamos dizer, 2 vezes 4, 4 mais 4. E aqui da mesma coisa, se eu pegar isso aqui e dobrar, é 44 mais 44, que dá 88. Veja que é exatamente isso aqui, ó. 1 de 11 dá 11, 2 de 11 é 2 vezes 11, 22, 4 vezes 11, 44, 8 vezes 11, 88, certo? Aí ele dobra esse cara, novamente, dá 16. Então a gente está percebendo isso, ó, ele dobrou. E aqui, da mesma forma, né, ele vai dobrando. Então aqui vai dar 2 vezes 8, 16, 2 vezes 8, 16 e 1, 17. Quando, aí ele dobra esse cara aqui novamente, vezes 2, que dá 32. E aqui ele dobra, 2 vezes, quando ele dobra, ele vai ter 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14 e 1, 15, 352. Né? Bom, quando eu chego, porque essa sequência ela tem que ter um fim. Então, quando eu olho para esse carinha aqui, tá? Esse cara, por exemplo, se eu dobrar ele aqui, vai dar 64, que ultrapassa 38. Então, não me interessa mais continuar. Então, eu vou até um número, tá, que seja menor do que esse. Ou até igual, mas ele não deve ultrapassar. Né? Porque se ele vai ultrapassar, não vai ter finalidade. Então, isso aqui, para mim, né, chega nessa sequência. Muito bem. O que nós temos que fazer agora? Nós vamos, foi feito isso, agora nós vamos olhar para a primeira coluna e vamos buscar números que somados dá 38. Ah, Rosinha, mas poxa, veja só, se eu pegar o 32, certo? E somar com 4, eu vou buscando, vou pegando e vou olhando. 32 com 4 dá 36, certo? Porque o 32 com 8 dá 40. Se eu pegar o 32 com 4 dá 36. E o 36 com 2 dá 38. Então observa, 32 somado com 4, 36, 36 com 2, 38. Então, esse primeiro fator, a gente vai buscar aqui números que somado desse carinha aqui. Tá? O 11, ele já entrou aqui, eu fico manipulado, né? Agora, na primeira coluna eu vejo, olha, o 2 somado com o 4 somado com o 32 deu exatamente o 38, certo? Feito isso, o que nós vamos fazer, né, o que eles faziam é olhar para esse 2 e buscar esse número que está desse lado. Então veja que o 2 desse lado deu 22. O 4 desse lado deu 44. E o 32 do outro lado dá 352. Então, quando ele agora soma esses resultados aqui, ó, do lado direito, ele vai encontrar o produto de 38 vezes 11 exatamente com essa soma aqui, ó, que é 22 mais 44 mais 352. Que você somando, né, vamos botar assim, 352 com 22 com 44,
você tem 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 e 4, 11, 418. Que é o produto, veja, 38, vamos fazer 38 vezes 11 dá 38, né? 11, 8 vezes 1, 8, 3, 8 vezes 1, 8, 3, 8, 8, 3, 11, 418, quando você está fazendo no algoritmo indorábico. Então esse é o procedimento. Agora, o que chamou a atenção, né, do mundo matemático é uma percepção deles, que eles observaram o seguinte, que quando ele pega isso aqui, esse 38, e substitui o 38 por uma composição aqui de parcelas de base 2. Veja, ó, porque na realidade esse 1 aqui é 2 elevado a 0. O 2 é 2 elevado a 1. O 4 é 2 ao quadrado. O 8 é 2 ao cubo. O 16 é 2 a quarta. O 32 é 2 a quinta. Então eles perceberam que qualquer número, vamos botar assim, natural, diferente do zero, porque não há sentido aqui para eles fazer zero, às vezes alguma coisa que dá zero, né? Nem o 1 também, mas enfim, números que eles precisavam fazer o algoritmo, que fossem naturais, eles podiam decompor esse número com uma adição de potência de 2 e dar sempre certo, e é verdadeiro. A gente não está aqui fazendo uma prova matemática, mas é verdadeiro que qualquer número que eu queira, ou par ou ímpar, porque se ele for ímpar, ele sempre vai crescendo de 1. E se ele for par, ele sempre vai pegar esses números aqui dessa sequência, né, que a gente já falou que era uma progressão geométrica de razão 2, de Q igual a 2, porque 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 16, 32. Se ele for par, você tem números pares. Se ele é ímpar, você acresce 1 e chega a um número ímpar. Veja que eu só peguei aqui pau, 32, 4 e 2. Mas se eu tivesse 39, né, eu precisaria desse 1, porque esse 32 com 4, 36, 38, aí eu precisaria desse 1 para dar o 39, por exemplo. Então, qualquer número que você queira vai ser decomposto por uma parcela de potências, né, de base 2, sempre. Isso foi uma coisa que impressionou, tá, o mundo matemático, né, essa questão. E na realidade há uma verdade aqui, matemática, que por exemplo, no papiro de Rinde, porque você observa isso, Alzir, mas como é que nós temos isso? Como é que a gente tem esse conhecimento, né, histórico? Porque nós temos um documento, que é o papiro de Rinde, né? Rinde foi um escocês, Henry Rinde, que compra esse papiro aí em torno de 1800 e pouco, 1850, lá no Egito. E esse papiro tem problemas matemáticos, são 85 problemas, que relatam operações, né, para a resolução daqueles problemas que estão lá. Então lá vai aparecer no papiro de Rinde tabelas multiplicativas, né, algoritmos multiplicativos, e por isso que se conhece, né, e era dessa forma. Perfeito? E como a gente falou, veja que essa verdade que a gente está colocando aqui, aritmética, eu vou colocar, não aparece lá mostrando, né? Eles não apresentaram assim, vamos dizer assim, a demonstração do algoritmo, como é que eles, a verdade daqui, havia só o algoritmo, mas depois estudando percebeu-se que o que eles fazem ali, por exemplo, quando ele pega aqui, ó, veja só, o 2, né, mais o 4, né, mais o 32, na realidade, quando ele pega esses caras do lado de cá e busca aqui, ó, o 2 dá 22, o 4 dá 44, o 32 dá 352, na realidade ele está multiplicando isso por 11, veja, ó, 11 vezes 2, porque o 11 é esse fator. Então,
aqui a comutatividade, o 11 é esse fator. E o 38 é essa soma aqui, ó, né? 4, 5, 6, 13, 38. Então ele está fazendo 11 vezes 38. Só que ali na tabela, em vez de ele somar aqui, fazer a operação, ele vai fazendo por parte. 11 vezes 2 dá 22. 11 vezes 4 dá 44. 11 vezes 32 dá o 352. Na realidade, quando ele olha para esse 2 e pega o 22, ele está multiplicando por 11. Quando ele pega o 4 e pega o 44, ele está multiplicando o 4 por 11. Quando ele pega o 32, que dá o 352, na realidade ele está multiplicando por 11. Só que aqui ele não multiplica por 11, ele segue tem uma jogada brilhante que ele vai dobrando aqui, porque na realidade é isso que acontece. Então ele minimiza o produto, né, fazendo simplesmente dobrando ou adicionando, porque na realidade o dobro de 2 é 2 mais 2, o dobro de 4 é 4 mais 4, o dobro de 8 é 8 mais 8, aqui, o dobro de 11 é 11 mais 11, o dobro de 22 é 22 mais 22. Então ele simplesmente na adição, né, ele fazendo aqui, adicionando essa parcela novamente, adicionando essa aqui novamente, melhor dizendo, ele vai obtendo esses números e depois ele compõe esse algoritmo e chega no resultado. Evidente que na linguagem egípcia, aqui nós estamos no sistema do Arábico. Então assim ele fez o produto, certo? Muito bem. Podemos aqui, nós vamos aqui apagar, né, para vocês que estão observando aí, a gente apaga e vamos fazer então agora a divisão, tá bom? Eu vou, aqui na divisão, eu vou até fazer o seguinte, veja que 38 vezes 11, nós encontramos 418, não é verdade? Deixa assim, para que eu use isso agora na divisão, né? Para vocês verem como eles faziam a divisão, né, naquela época, lá, 3.000 anos antes de Cristo. Então eu vou pegar o seguinte caminho, eu vou pegar 418, certo? Dividido por 11, que a gente está vendo que o resultado aqui dá 38. Eu vou deixar até esse 38 aqui, que é o resultado. Tá? Então o que nós agora queremos fazer é exatamente qual é o resultado de 418 dividido por 11. Né? Eu botei esse 38 para que a gente, no final, chegue ao resultado. Muito bem. Então, observe o seguinte, tá? Isso aqui é até uma linguagem nossa para que a gente possa entender o algoritmo. 418, se eu pegar assim, dividido por 11, vamos fazer assim, isso aqui não existia na época, nem estava lá, com essa cara no algoritmo dele, só para a gente entender. Então, 418 dividido por 11 dá um número que a gente quer saber, o quociente. E a gente sabe que 418 é igual a x que multiplica 11. Então, o que a gente quer descobrir é esse x. Qual é o número que multiplicado por 11 dá o 418? Que a gente já viu que é 38. A gente vai buscar ele. Então, o procedimento aqui é o mesmo. Eu vou botar um x aqui, que não tem no algoritmo não, deles, só para... Certo? Então a gente vai botar o x, certo? E aqui, eu vou olhar só para isso aqui, ó. E aqui eu vou colocar o 11. E desse lado, eu vou fazer exatamente como fazer no produto. Sempre começo do 1. E aqui, desse lado, eu vou começar pelo 11. Só que aqui é o divisor, né? Lá, quando eu tinha o produto, era um fator que estava aqui. Aqui é o divisor. Então eu coloco o 11 aqui. Seria o 11. E eu vou seguir exatamente aquilo que a gente fez lá. 1 de 11 dá 11. Se eu dobrar aqui dá quanto? Dobra, que é 11 mais 11. Se eu dobrar aqui, que dá 4, dobra aqui, 22 com 22. Se eu dobrar aqui 8, aqui dobra, 88. Se eu dobrar aqui, dá 16, aqui dobra, 2 vezes 8, 16, 88 mais 88, dá 176, certo? Se eu dobrar aqui,
que dá 32, aqui eu dobro, ou somo 76 mais 76. Eu falo dobro, mas é como se você estivesse somando. Lá eles somavam 76 mais 176. Tá? Eles não multiplicavam, eles iam somando. 11 mais 11, 22 mais 22, 44 mais 44, 88 mais 88. Mesma coisa, 1 mais 1, 2 mais 2, porque a adição era fácil para eles. Como a gente já mostrou na aula de hoje, como é que adicionava. Então eu estou fazendo aqui rápido. Então 176 por 176 dá 6 e 6, 12, né? 7, 7, 14 e 1, 15, né? E aqui 3, não é isso? 2 vezes 6, 2, 2 vezes 7, 14 e 1, 15, 2 vezes 1, 2, 1, 3. Bom, então agora eu paro onde? Aí o contrário, eu paro num número, né? Se eu dobrar isso aqui, passa de 600. Eu paro num número que seja menor que esse carinha aqui, ó, 418. Então, veja que nessa segunda coluna eu vou parar quando eu chego num número igual ou menor que 418. Eu poderia até botar aqui, não tem problema, só que não vai ser usado, certo? Bom, agora, na realidade, no algoritmo da divisão, o procedimento contrário. Veja que lá, na multiplicação, eu começava a marcar aqui para buscar números do lado de cá que adicionados dava o produto. Aqui é o contrário, porque na realidade a divisão é o contrário da multiplicação. Então eu vou buscar aqui desse lado números que adicionados dê o 418, o dividendo. Tem que dar o 418. Então eu vou buscar 352, vou botar aqui, ó. Aí eu tenho que fazer isso, 352. Se eu botar com 176, certo? Ele vai passar de 418. Então não me interessa somar 352 com 176. Então eu vou somar, por exemplo, com 88. Vamos ver. Quando eu somo com 88, 8 e 2, 10, 5 e 1, 6, 8, 6, 14, 440. Opa, passou. Então, não vou somar com 88, porque 440 é maior que 418. Então, eu vou somar com 44. Então, vamos ver. 44. O que acontece? 4, 5, 6, 5, 4, 9, 396. Que é menor que 418. Bom, pode ser. Vamos testando. Vou somar agora com 22. Se eu somar com 22, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 418, chegou. Então, se eu pego esses três números aqui, que adicionados, tá? Se eu pegar o 352 mais 44 mais 22, eu vou encontrar o dividendo, o 418. E sempre vai encontrar, porque há uma relação entre esse carinha, certo? E esse de cá. Então, isso vai sempre existir aqui, o número que somaram dá o dividendo. É evidente que quando essa divisão dá um número inteiro, uma divisão, o resto zero. Então, isso sempre acontece. Então, aí, o que eu vou olhar agora? Eu vou olhar exatamente de forma contrária. Eu vou pegar o 352, marco aqui o 32. O 44, marco o 4. O 22, marco o 2. Então, se eu olho para o 352, que dá 32. Se eu olho para o 44, que dá 4. E se eu olho para o 22, que dá 2, essa soma aqui, ó, 32 com 4, 36 com 2, 38, exatamente esse 38 é o resultado da divisão. Então, se você tiver 418 dividido por 11, dá o 38, aquilo que a gente esperava encontrar, certo? Então, veja, assim como na multiplicação, veja o que na realidade está sendo feito aqui. Quando nós pegamos assim, ó, 352 mais 44 mais 22, que a gente viu que isso dá 418, certo?
se a gente quer encontrar 418 dividido por 11, vamos botar assim nessa carinha aqui de divisão, na forma de dividendo, divisor, escrito assim, né? 418, se eu quero dividir por 11, tudo isso aqui, ó, que também é 418, eu vou dividir por 11. Então, em vez de eu fazer essa conta, que eu poderia estar fazendo, né, no nosso algoritmo a gente faz, lá a gente era difícil. Então ele pegava e, veja, quando ele pegou 352 e dividiu por 11, isso aqui são parcelas, eu tenho que dividir cada parcela, né? Eu estou encontrando 418 dividido por 11. Só que esse 352 dividido por 11 é exatamente esse 32 que está aqui, ó. O 44 dividido por 11 é exatamente o 4. E o 22 dividido por 11 é exatamente o 2. Então, isso aqui que ele está encontrando é o 418 dividido por 11. Então, quando ele pega o 418 dividido por 11, ele encontra essa soma, que é o 32 mais 4 mais 2, que vai dar exatamente o número que a gente viu, que era o 38. Então, veja que esse procedimento é um procedimento interessante que em 3.000 anos antes de Cristo era feito, né? E dava certo, não é verdade? Bom, aí, de repente, você pode estar perguntando, pô, beleza, e vamos supor agora, nós vamos apagar, que eu tivesse uma questão, né? Vamos colocar assim, 19 dividido por 8. Que é uma situação que isso a gente está percebendo que não gera um número inteiro, né? É um número com vírgula, um número decimal, certo? E outra questão, só para colocar, é um número decimal e é uma decimal finita. Então nós estaremos aqui mostrando uma questão. Quando você divide, dá uma decimal finita, não uma dízima periódica. Essa questão da dízima periódica, tá, é uma questão que a gente não vai colocar no algoritmo, né, onde a gente está percebendo que essas divisões elas tinham, assim, evidente que eles tinham o poder da matemática, mas não tinha essa coisa tão grandiosa. Então a gente está colocando divisões que eles conseguiam fazer, né, perceber. E só para dizer assim, 19 aí é uma questão de aritmética, 19 oitavos, ele está na forma irredutível, né, vou olhando isso aqui como se fosse representação fracionária, né, está numa forma irredutível e como aqui o denominador, o divisor, se a gente pensa como número, potências de 2, sempre isso aqui dá uma decimal finita. Sempre que você tiver uma divisão que o divisor tiver fatores 2 e 5 só, tá decompondo ele, fatores 2 só, pode ter fatores 5 isolados só, ou fatores 2 e 5, isso vai ser uma decimal finita. Por quê? Porque sempre vai existir, se você olhar aqui, ó, sempre vai existir um K, né, que você multiplica e no denominador você vai gerar uma potência de 10, porque as potências de 10, 100, 1000, elas são sempre decompostas de fatores 2 e 5. Então, por exemplo, para dar 100, né, quanto que você tem que multiplicar aqui o 8, né? Ou para dar 1000, quer dizer, então vamos ver aqui, você tem 100 dividido por 8, você vai ter 8 vezes 1, 8, 20, não dá, né? Então você não dá para compor, mas será que dá para compor o 1000? Né? Vamos botar o 1000, o 1000 dividido por 8, 10, 8 vezes 1, 8, dá 20, né? 2 vezes 8, 16, 40, 40 por 8 dá 5. Então, se você multiplicasse o 8 vezes 125,
né, você vai encontrar 1000. Ah, Alzir, então eu tenho que multiplicar o 19 vezes 125. Né? Então, se você multiplica 19 vezes 125, você vai encontrar um número inteiro que, dividido por 1000, você vai encontrar uma decimal finita. Então, aqui eu não vou fazer esse produto, a gente até saiu um pouquinho da história da matemática para falar uma questão aritmética. Porque a gente... Ah, por que você disse que isso aqui é uma decimal que tem fim, não é uma dízima periódica? Né? Porque todo número está na forma racional, ou ele é uma decimal finita ou é uma dízima periódica. A dízima periódica é aquela, por exemplo, 3 nonos ou 1/3, é aquela que você tem infinitos algarismos sendo repetidos, seria o período. Né? Evidente aqui, por exemplo, ó, o 3. O 3 é um número primo que não é nem 2 nem 5. Então, se aparece no denominador um fator, né, diferente de 2, pode até aparecer o fator 2, pode até aparecer o fator 5, mas se aparecer um fator primo, que não seja 2 e 5, esse quociente vai ser sempre uma dízima periódica, esse número racional, sempre uma dízima periódica. Para ser uma decimal finita, só pode aparecer fatores 2 isolados, fatores 5 isolados ou fatores 2 e 5. Então, é uma questão só para que é matemática, vamos dizer assim. Certo? Agora, olhando para essa situação, nós queremos saber quanto que vai valer esse x, que a gente viu que é um número tangente com vírgula, só que lá no Egito não havia vírgula, não havia decimal, era a representação só com fração. Então a questão da decimal é uma coisa mais para frente. Então eu vou botar aqui 19 oitavos dá um x. Então você tem, Alzir, vamos fazer como você falou lá, 19 igual a x que multiplica 8. Então nós vamos aqui, da mesma forma, colocar o x, tá certo? E colocar o 8, no sentido que eu coloco aqui, vou fazer assim, ó, esse x, é uma coisa que eu estou colocando aqui, mas nem precisaria, né? É um x. Aqui eu vou botar o 8, e aqui, melhor, aqui eu vou colocar o 8 e aqui o 1, sempre começa aqui pelo 1, certo? E aqui o 8, aqui. Então eu dobro esse cara, 2 vezes 1, 2, e dobro aqui, 16. Certo? Ok? Agora, já de cara, você observa o seguinte, eu botei 1 de 8, o 2 de 8 dá 16, no sentido 1 mais 1, 8 mais 8. Mas se eu fosse buscar lá do outro lado números que somados de 19, já não dá mais, porque o 16 isolado é menor, o 8 é menor, se eu somado é 24. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que começar, porque o 16 é o maior. Então, aqui, eu não consigo achar um número que somado dê 19. Então, eu tenho que começar a diminuir exatamente o número de cá para poder somar e encontrar o 19, fazer a adição. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse 1, eu já dobrei, mas agora eu vou pegar 1 e dividir por 2. Na realidade, quando eu pego 1 e divido por 2, é como se eu pegasse aquele número que antes dobrado dá 8, que seria o 8 dividido por 2, que dá 4. Certo? Agora, aí eu olho, 16 com 4, 20, não dá. Então eu vou pegar o 1 e dividir por 4. Então agora veja que eu estou pegando em 1, em vez de dobrar, por 2, depois boto 4, eu estou pegando 1 dividido por 2 e 1 dividido por 4. Sempre assim, 1 dividido por 2, 1 dividido por 4, 1 dividido por 8. Então, quando eu pego o 1 e divido por 4, é como se eu pegasse o 8 dividido por 4, que dá 2. Ou pego esse cara e divido por 2. Quer dizer, observa, aqui nós multiplicamos, beleza, tá, multiplicamos por 2. Mas aqui, na realidade, eu peguei o 8 e dividi por 2. Aqui eu peguei o 8, vamos botar assim, dividi por 4.
que dá 2. Ó. Eu estou colocando, ó, 1 dividido por 2, que é o 8. 1, que é o 8, dividido por 4, que dá 2. Que aqui, se eu observar aqui, em vez de dividir, por exemplo, eu peguei o 8, dividido por 4 dá 2, se eu pegar o 4 e dividir por 2 dá 2. Mas você pode estar olhando, eu acho que talvez seja melhor aqui, ó, 1, 8, né, dividido por 2. 8, dividido por 4. E se eu pegaria o 8, que seria 8 dividido por 8, que dá 1. Vamos supor aqui. Aí, eu vou... É lógico que tem muita coisa por trás disso. O nosso objetivo aqui é mostrar coisas simples, né? Porque você começa, de certa forma, a ter situações de maior grandeza. Mas o que nós temos que observar, certo? É que, nesse momento, nessa divisão, é possível encontrar 19, porque observe o seguinte, ó, se eu pegar o 8 e somar com 4, dá 12. 12 com 14, 12 com 2, 14, 1, 15. Mas se eu pegar, ó, 16 com 2, dá 18. Com 1, dá os 19. Dá 19. Então, eu olho para o lado de cá, vejo 16, vejo 2 e vejo 1. Então, veja, 16 mais 2 mais 1 vai dar o 19, que é o número do dividendo. Eu estou querendo, como a gente fez no processo de divisão. E nós vamos buscar do outro lado. O 16 deu 2. Então está aqui, ó, 2. O 2 do outro lado deu 4. Deu 1 quarto, perdão. Deu 1 quarto, não é 4. Deu 1 quarto, essa fração. Deu 1 quarto. E o 1 do outro lado deu 1 oitavo. Né? Então, esse resultado aqui, ó, a adição disso aqui, que é exatamente o 19 dividido por 8. Quer dizer, quando eu pego o 19 dividido por 8, esse resultado que eu estou encontrando aqui, ó, 2 mais 1 quarto mais 1 oitavo, esse é o resultado. Então, qual é o resultado da divisão de 19 por 8? Dá 2 mais 1 quarto mais 1 oitavo. É interessante a gente falar que esse procedimento que ele está fazendo aqui gera uma adição, por exemplo, de número inteiro, de frações com numerador 1. Né? E no papiro de Rinde a gente vai encontrar só frações chamadas unitárias, com numerador 1. A gente não encontra lá, por exemplo, 3/500. A única fração que não que aparece no papiro, que o numerador não é 1, é 2/3. Mas todas as outras, os numeradores são unitários. Então veja que isso que nós estamos fazendo aqui gera adição de frações unitárias. Então esse resultado era assim, ele queria pegar 19 e dividir para 8. Então, no sentido que tem uma parte inteira, 2 inteiros, tem um de 4 e um de 8. Quer dizer, uma parte de 4 e uma parte de 8. E essas frações eram sempre frações próprias, sempre o numerador menor que o denominador. É evidente que se aqui é 1, aqui poderia ser meio, 3, 4, 5, enfim, eram frações que é fácil de ver, é muito fácil ver 1 de 4, 1 de 8, quer dizer, eram frações assim, visíveis aos olhos, quando você olhava isso como fração. Alzir, mas está legal, e hoje na nossa linguagem, né, como é que eu tenho 1 quarto? 1 quarto, né, se eu pegar 1 e dividir por 4, eu tenho 0, né, eu tenho 2 vezes 4, 8, 5, 0,25. Então, 1 quarto é 0,25. E 1 oitavo, 1 dividido por 8, quer dizer, 0, eu tenho 8 vezes 1, 8, 2, 20. Eu tenho 2 vezes 8, 16, 40. Eu tenho 5. Então, eu tenho 0,125. Eu estou colocando
um decimal na nossa linguagem. Então, se a gente pegasse hoje e dividisse 19 dividido por 8, a gente ia encontrar o quê? A gente ia encontrar isso, 2 mais 0, 25 mais 0, 1, 2, 5. Aqui tem o 5, 5, 6, 7, 3, 2, 2,375. Estou fazendo aqui, volto a dizer, como a gente faria hoje numa divisão no nosso algoritmo, mas eles lá tinham essa representação, não tinha com vírgula. Então, por exemplo, se você pegar o 19 dividido por 8, você vai ter exatamente o 2, que é 2 vezes 8, 16, para 19, 3, né? Então você tem o vírgula. 30 por 8, você vai ter 3, porque 4 vezes 8 dá 32, 3 vezes 8, 24, dá 60, botando vírgula. Depois você tem 7, ó, 7 vezes 8, 56 para 64, 40, porque 8 vezes 8, 64 ultrapassa. E o 40 dividido por 8 dá 5, o resto é 0. Então você tem exatamente o número que a gente está encontrando aqui. Quando você joga isso aqui para números decimais, você encontra exatamente o mesmo valor. Ok? Gente, dessa forma, nós apresentamos para vocês um pouquinho dessa história do Egito Antigo. Veja, vamos chamar a atenção, 3.000 anos antes de Cristo, né? A gente mostrou como é que ele trabalha com essas operações, ou como eles trabalhavam, melhor dizendo, com essas operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Espero que vocês gostem dessa aula e que tirem aí conhecimentos, né, sobre essa nossa história da matemática. Obrigado.